1º de junho de 1937, 5h57. Aeroporto Municipal de Miami, Flórida. A mundialmente famosa aviadora Amelia Earhart parte para sua missão mais ousada até então. Por 88 anos, o mundo aguardou uma resposta enterrada sob as ondas e o tempo. Amelia Earhart, um nome que ecoa pela história, desapareceu em pleno voo, deixando para trás perguntas que ninguém conseguiu silenciar. O que realmente aconteceu naquela última viagem? E será que o próprio oceano guarda a verdade o tempo todo, agora com uma descoberta surpreendente? Em uma ilha remota, o mistério está prestes a ser revelado. Mas antes de desvendarmos o que foi encontrado, precisamos entender por que essa pista muda tudo. O mistério persistente. Por quase 90 anos, o desaparecimento de Amelia Earhart permaneceu um dos mistérios mais intrigantes e assombrosos da história da aviação. O mundo assistiu chocado ao desaparecimento sem deixar rastro de uma de suas pilotos mais ousadas e amadas durante sua ambiciosa tentativa de circunnavegar o globo. Apesar de inúmeras teorias, buscas e investigações, nenhuma resposta definitiva surgiu. Para onde ela foi? O que realmente aconteceu com Earhart e seu Lockheed Electra? Essas perguntas alimentaram a curiosidade e a especulação por gerações. Bilhões de pessoas ficaram fascinadas, imaginando se ela teria caído no vasto Oceano Pacífico ou se talvez tivesse sobrevivido em algum lugar ainda não descoberto. O silêncio que se seguiu à sua última transmissão de rádio criou um vazio preenchido por rumores e fragmentos de possíveis evidências, mas nada de concreto. Essa falta de conclusão transformou sua história em uma lenda que mantém historiadores aventureiros e o público em geral infinitamente intrigados. Cada nova pista foi recebida com cautelosa esperança, apenas para ser desafiada pelo tempo e pela implacável erosão do oceano. O mistério do destino de Earhart não se resume apenas a onde seu avião foi parar, mas também ao que esse destino revela sobre a coragem humana, a resistência e os limites da tecnologia na década de 1930. Numa época em que voos de longa distância ainda eram repletos de perigos, seu desaparecimento simbolizava o risco máximo. Era uma história que combinava heroísmo com sofrimento e que resistia obstinadamente a uma explicação definitiva. Durante décadas, as teorias variaram desde um acidente no mar até pousos forçados em ilhas remotas, mas as provas permaneceram difíceis de alcançar. O que manteve esse mistério vivo foi a intrigante mistura de fatos conhecidos e lacunas desconcertantes. Gravações de suas comunicações de rádio, fragmentadas relatos de testemunhas oculares de habitantes das ilhas, fotografias desbotadas e artefatos dispersos sugeriram respostas que permanecem fora de nosso alcance. Essa colcha de retalhos de pistas foi analisada repetidamente, mas o quadro completo permaneceu obscuro, à espreita sob camadas de oceano e tempo. Com o passar dos anos, o desaparecimento transformou-se de um desastre em um mistério, uma investigação não apenas sobre os destroços, mas também sobre a psique humana e as circunstâncias que a levaram a desaparecer. Porque a melhor e mais experiente piloto do mundo teve que ser relegada à lenda. O interesse mundial reflete algo mais profundo do que mera curiosidade. É a expressão de um desejo compartilhado por essa descoberta, e ainda mais pela satisfação que ela pode trazer. O mistério tem sido difícil de desvendar, mas eventos recentes voltaram a direcionar o foco para um pequeno atol no Pacífico Ocidental, conhecido como Nikumaroro. Imagens de satélite indicam a presença de algo que pode ser um destroço de avião, sinalizando assim a possibilidade de que o avião de Earhart possa finalmente ser encontrado.
No entanto, antes de nos aventurarmos nessa pista promissora, é necessário primeiro conhecer a pessoa por trás do mito. Amelia Earhart foi muito mais do que um simples caso de uma piloto desaparecida. Toda sua vida foi uma constante e estrondosa quebra de barreiras sociais e uma gigantesca demonstração de superação dos limites humanos. À medida que o mistério do seu desaparecimento se aprofunda, também cresce o nosso interesse em quem ela era, a sua motivação, o seu caráter, a atemporalidade do seu voo e a sua influência. Afinal, qualquer narrativa sobre um avião desaparecido é, na verdade, uma narrativa sobre a pessoa que outrora voou nele. É neste retorno da busca pela verdade que a busca continua na descoberta e na lembrança de uma mulher que tem sido fonte de inspiração durante séculos, não apenas pelos destroços num Recife isolado. A combinação de tecnologia e determinação poderá finalmente permitir que os vários elementos de sua história se encaixem. Em breve passado e presente, se encontram na ilha Nikumaroro, onde o próximo capítulo da saga de Amelia Earhart poderá ser escrito. O legado de Amelia Earhart. O nome de Amelia Earhart é sinônimo de coragem e conquistas pioneiras. Nascida em 1897, no Kansas, ela era uma jovem curiosa e determinada que se recusava a ser limitada pelas expectativas da sociedade. Seu amor pela aventura e pelo aprendizado a impulsionou em direção à aviação, um campo então dominado por homens. Em 1923, ela obteve sua licença de piloto e rapidamente alcançou fama internacional por meio de suas notáveis façanhas de voo. Earhart quebrou recordes e barreiras. Ela se tornou a primeira mulher a voar sozinha sobre o Atlântico em 1932, abrindo caminho para uma carreira repleta de conquistas ousadas. Além das estatísticas, ela usou sua influência para defender os direitos das mulheres e inspirou inúmeras pessoas a perseguirem seus sonhos independentemente das convenções. Seu charme e inteligência a tornaram uma figura pública, adorada, capaz de conectar o mundo complexo da aviação com o cidadão comum. Suas realizações foram além da cabine de comando. Earhart escreveu livros, deu palestras e assumiu funções educacionais, incluindo um cargo de professora na Universidade Purdue. Lá, ela orientou jovens mulheres na aviação e navegação, transmitindo não apenas habilidades técnicas, mas também a coragem de desafiar as normas. Esse lado acolhedor e de liderança muitas vezes fica ofuscado por seus voos, mas foi parte integrante de seu legado. Ela alcançou um equilíbrio raro entre a ousadia de assumir riscos e o planejamento prático. Conhecida por seus preparativos meticulosos, os voos de Earhart eram tanto sobre decisões inteligentes quanto sobre aventuras audaciosas. Amigos e colegas a descreviam como divertida e acessível, qualidades que faziam com que suas conquistas parecessem ao alcance de pessoas comuns. Ela não era um ícone distante. Ela era uma pessoa real, personificando a curiosidade e a resiliência humanas. Garra, graça, coragem e seu trabalho pioneiro fizeram de Earhart um símbolo de progresso e possibilidades em uma época de rígidas limitações aos papéis das mulheres. Ela não estava apenas expandindo os horizontes do mundo aéreo, ela também estava ampliando o âmbito cultural. Sua popularidade não foi passageira. Pelo contrário, abriu caminho para a futura geração de mulheres. Apesar do mistério que envolve seu desaparecimento, a influência de Amelia Earhart, não apenas por meio de seus registros, mas também pelo poder da imaginação que despertou, perdura. Ela ainda hoje é uma das mulheres mais admiradas do passado no mundo da aviação e sempre servirá como um farol para todos aqueles que têm espírito sonhador. Sua trajetória deixa claro que os conceitos de liderança e legado não estão atrelados apenas às conquistas pessoais, mas também ao poder de inspiração. O mistério permaneceu vivo e urgente ao longo dos anos, e com ele, o legado de Earhart.
Ela não representava apenas o sucesso, mas também um futuro otimista e uma busca incansável pela verdade. Portanto, não é de surpreender que o mundo inteiro nunca tenha parado de procurá-la e ao seu avião. A figura de Amelia Earhart e sua importância lançam luz sobre o motivo pelo qual seu não desaparecimento continua a fascinar as pessoas. A investigação não se limita à busca por seus restos mortais, mas busca restabelecer uma ligação com uma mulher revolucionária. Com isso em mente, retornamos ao voo que terminou em incerteza, uma jornada que intrigou especialistas e inspirou sonhadores por gerações. O voo final. Em 2 de julho de 1937, Amelia Earhart e seu navegador Fred Noonan partiram para o que muitos esperavam ser a etapa final de sua ambiciosa tentativa de dar a volta ao mundo voando. Eles já haviam percorrido milhares de quilômetros em condições desafiadoras, lutando contra o cansaço, o clima e as limitações da tecnologia da aviação da década de 1930. O próximo destino era a Ilha Howland, um ponto minúsculo no Pacífico mal grande o suficiente para uma pista de pouso, mas crucial para reabastecimento e continuação da viagem. Conforme o voo prosseguia, as coisas começaram a dar errado. As transmissões de rádio tornaram-se cada vez mais fragmentadas e frenéticas, com Earhart relatando dificuldades para localizar a ilha no vasto oceano. Os problemas de comunicação agravaram a tensão, e a tripulação enfrentou ventos imprevisíveis, correntes marítimas variáveis e as limitadas ferramentas de navegação da época. Para quem ouvia em terra a crescente urgência em sua voz, era palpável, gerando grande preocupação. Apesar do planejamento minucioso, a imensidão do oceano e a tecnologia disponível conspiraram contra eles. A Ilha Howland era notoriamente difícil de encontrar, e o menor erro de navegação podia levar, e de fato, levava a consequências perigosas. Enquanto isso, a experiência de Noonan como navegador alimentava a esperança, mas nem mesmo os melhores conseguiam superar completamente os desafios impostos por um ambiente implacável. Quando Earhart e Noonan não chegaram ao destino, o governo dos Ismaélitas lançou uma das maiores operações de busca da história até então. Navios e aeronaves da Marinha vasculharam milhares de quilômetros quadrados percorrendo o oceano e os arquipélagos em busca de qualquer sinal de destroços ou sobreviventes. A magnitude do esforço ressaltou a importância do seu desaparecimento, mas no fim não produziu nenhuma evidência conclusiva. A ausência de qualquer vestígio definitivo aprofundou o mistério e o horror do evento. Como uma equipe tão bem preparada e experiente pôde simplesmente desaparecer, a reação do público foi intensa, com os meios de comunicação divulgando cada pista promissora e cada rumor mantendo a história nas manchetes e em conversas no mundo todo. As emissoras de rádio incentivavam os ouvintes a manter a esperança mesmo quando o medo tomava conta. Teorias proliferaram desde a queda no oceano até pousos forçados em ilhas desabitadas, passando por ideias menos convencionais envolvendo sabotagem ou cativeiro. Famílias, colegas e fãs aguardavam angustiados, frustrados pelo silêncio. Nos bastidores, especialistas em aviação debatiam as possíveis causas, desde falhas mecânicas a erros de navegação, mas ninguém conseguia apresentar respostas definitivas. O desaparecimento de Earhart representou não apenas uma tragédia da aviação, mas um momento cultural marcante. Ela personificava o progresso e a quebra de barreiras, e sua ausência repentina deixou um vazio repleto de tristeza e fascínio. Seu último voo tornou-se um símbolo do confronto da humanidade com o desconhecido, uma história de audácia confrontada pela indiferença da natureza. Aquele dia de julho marcou o início de um enigma duradouro que inspirou décadas de exploração e inúmeros esforços para encontrar respostas. O vasto Pacífico, com toda a sua beleza e perigo, engoliu um dos maiores aventureiros do século XX, deixando para trás
uma história que é parte exploração, parte lenda. Embora a busca tenha inicialmente terminado sem respostas, novas pistas e técnicas modernas trouxeram novas esperanças. A procura pelo Electra continua combinando ciência de ponta com o desejo humano inabalável de desvendar a verdade sob as ondas. Os enormes desafios enfrentados naquele fatídico voo sobre o Pacífico nos lembram por que a busca pelo avião de Amelia Earhart é tão importante. É uma jornada para desvendar uma história que cativou o mundo por quase um século. Agora, com novas tecnologias e descobertas promissoras de pistas, a esperança de solucionar esse mistério parece mais próxima do que nunca. Esforços iniciais de busca. Quando Amelia Earhart e Fred Noonan não chegaram à ilha Howland, o governo dos Estados Unidos lançou uma das operações de busca mais ambiciosas da época. Navios da Marinha e da Guarda Costeira, juntamente com aeronaves, vasculharam milhares de quilômetros quadrados do oceano em um esforço desesperado para encontrar qualquer sinal do avião desaparecido ou de sua tripulação. Apesar da escala da operação, a imensidão do Pacífico e o clima imprevisível dificultaram a busca, tornando quase impossível cobrir cada centímetro. A imensidão do oceano engoliu qualquer vestígio visível, e o mundo aguardava ansiosamente sem respostas. As buscas iniciais foram uma corrida contra o tempo e a natureza, dependendo de tecnologia imperfeita e experiência limitada em resgates marítimos de grande escala. Navios vasculharam a superfície, pilotos observaram o horizonte e operadores de rádio buscaram qualquer sinal fraco, mas nada de concreto surgiu. A ausência de destroços ou sobreviventes aprofundou a tristeza e o espanto, deixando autoridades e o público diante de um vazio arrepiante. A decepção era palpável, à medida que os dias se transformavam em semanas e a esperança começava a vacilar. Os meios de comunicação amplificaram essa incerteza com manchetes questionando o destino do querido aviador e transmissões de rádio repercutindo cada fragmento de notícia. Famílias, amigos e admiradores prenderam a respiração em meio a rumores que circulavam. Ela teria sofrido um acidente. Estaria presa em uma ilha. Teria havido sabotagem ou falha técnica. O fascínio e o medo se entrelaçavam, tornando o desaparecimento de Earhart uma sensação mundial. Nos bastidores, especialistas debatiam as causas prováveis. Erros de navegação eram uma teoria proeminente. Mesmo a melhor tecnologia da década de 1930 podia falhar nas condições do Pacífico. Havia especulações sobre erros de cálculo de combustível, falhas mecânicas ou a incapacidade de localizar a pequena e isolada ilha Howland, no vasto oceano. A habilidade de Fred Noonan como navegador era indiscutível, mas mesmo sua perícia foi posta à prova pelas correntes e condições climáticas imprevisíveis. Todas as evidências possíveis foram registradas e examinadas, mas conclusões definitivas permaneceram inatingíveis. Toda a operação de busca, a princípio, revelou as dificuldades monumentais enfrentadas pelas equipes de resgate e aviação do Pacífico naquele período. A imensidão do oceano transformou cada resgate bem-sucedido em uma questão de sorte, assim como o planejamento. O acidente evidenciou os limites da resistência humana e das máquinas, lembrando ao mundo o quão experimentais e perigosos eram os primeiros voos de longa distância. Também deixou um rastro de progresso marcado pela questão da incapacidade. Com o tempo, as buscas oficiais diminuíram, mas a falta de resultados concretos não fez a história desaparecer. Em vez disso, historiadores amadores, entusiastas da aviação e habitantes das ilhas começaram a construir a narrativa usando depoimentos pessoais, fotos e artefatos como material de pesquisa. As ilhas do Pacífico, que haviam sido negligenciadas por muito tempo, voltaram a ser o foco das atenções
e passaram a ser vistas como possíveis refúgios para os restos mortais de Earhart. Entre esses locais estava a ilha Nekumaroro, anteriormente chamada de Ilha Gardiner, um atol isolado que se acreditava estar ligado a Earhart por meio de seus recifes de coral e lagoas que abrigavam formas e objetos misteriosos. Os relatos dos ilhéus mencionavam lixo estranho e vagas lembranças de uma sobrevivente, o que levou à reabertura do caso décadas após o desaparecimento. Por outro lado, a busca oficial árdua e dispendiosa contrastava com esses esforços comunitários que combinavam o conhecimento local com uma curiosidade incansável. Foram eles que mantiveram o mistério vivo e enriqueceram o enigma com mais camadas de complexidade. Mesmo hoje, os esforços iniciais de busca servem como um lembrete dos desafios e riscos envolvidos, fornecendo contexto para a busca moderna que finalmente visa desvendar o mistério. À medida que voltamos nossa atenção para a ilha Nekumaroro, as esperanças e as perguntas se intensificam na expectativa de uma possível descoberta. Pistas da ilha Nekumaroro. A ilha Nekumaroro é um ponto remoto no Pacífico Ocidental, desabitada exceto por pesquisadores ocasionais. Ao longo dos anos, emergiu como uma das principais candidatas na busca pelo local de descanso final de Amelia Earhart. As lagoas rasas da ilha, a vegetação densa e os recifes traiçoeiros a tornam um ambiente desafiador, mas também um local onde o Electra ou partes dele podem ter sobrevivido escondidos ou submersos. Tanto detetives amadores quanto pesquisadores profissionais são atraídos por este local isolado em busca de pistas em meio à areia e aos corais. Relatos históricos de moradores da ilha sugerem possíveis encontros com náufragos ou objetos incomuns trazidos pela maré nas décadas seguintes ao desaparecimento de Earhart. Essas histórias, coletadas em diversas investigações, descrevem fragmentos de metal, pedaços de tecido e outros artefatos que se assemelham aos que se sabe serem do avião e dos equipamentos de Earhart. Embora frequentemente vagos, esses depoimentos acrescentam um intrigante elemento humano ao quebra-cabeça técnico. Expedições arqueológicas em Nekumaroro descobriram relíquias que comprovam a presença humana no final da década de 1930, incluindo ferramentas, abrigos improvisados e peças de vestuário. Alguns argumentam que essas descobertas podem indicar que Earhart, ou possivelmente Noonan, sobreviveu a um pouso forçado e viveu brevemente na ilha. Essa possibilidade transforma a narrativa de uma tragédia imediata para uma história de sobrevivência e resiliência. Ao longo dos anos, fotografias aéreas que datam da década de 1930 capturaram formas misteriosas na lagoa da ilha, alimentando décadas de debates e especulações. Essas imagens granuladas mostravam formas escuras e oblongas que alguns afirmavam se assemelharem ao contorno de uma aeronave submersa em águas rasas. Até recentemente, a tecnologia não era suficiente para analisá-las com certeza. Nos últimos anos, os avanços em imagens de satélite e análises computadorizadas deram nova vida a essas fotografias antigas. As ferramentas modernas podem aprimorar e comparar imagens históricas e atuais, destacando anomalias que poderiam ter passado despercebidas antes. Essa perspectiva científica oferece uma nova visão, sugerindo uma conexão mais concreta entre Nekumaroro e o Electra. Os pesquisadores denominaram uma forma específica de objeto Tachenia, que aparece consistentemente em fotos aéreas e mapas. Para um olhar treinado, seu perfil apresenta características consistentes com uma fuselagem e seção de cauda, correspondendo a elementos do Lockheed Electra de Earhart. A sobreposição de imagens entre dados históricos e modernos aumenta sua expectativa por uma confirmação física.
A possibilidade de o Electra estar oculto sob a lagoa de Nekumaroro renovou o senso de urgência e o planejamento cuidadoso entre os especialistas. O isolamento do local e a complexidade do terreno subaquático exigem técnica meticulosa e paciência na busca e identificação dos destroços. O crescimento de corais, as areias movediças e as tempestades ao longo de quase 9 décadas representam obstáculos significativos. Mesmo assim, a ilha continua a atrair aventureiros e cientistas que esperam finalmente desvendar um dos maiores mistérios do século XX. Seus recifes e lagoas silenciosos guardam seus segredos a 7 chaves, mas prometem respostas que podem mudar a história. A convergência de relatos de testemunhas oculares, artefatos históricos e evidências convincentes de satélite faz de Nekumaroro um lugar onde passado e presente se encontram. Enquanto os preparativos para pesquisas e explorações modernas são feitos, o mundo aguarda ansiosamente. A esperança é que uma expedição cuidadosa e tecnologicamente avançada revele provas definitivas, transformando especulação e esperança em fato histórico. O cenário está pronto para a próxima etapa de uma busca global, fruto da coragem, da curiosidade e do espírito indomável de Amelia Earhart. Os indícios de sobrevivência e os fragmentos de história encontrados na ilha Nekumaroro abrem um novo capítulo nessa busca, convidando-nos a imaginar os mistérios que se escondem sob suas águas e além de suas margens. A descoberta do objeto, Tária. Nos últimos anos, a ilha Nekumaroro tornou-se o centro das atenções na busca pelo avião de Amelia Earhart, graças à descoberta do que os pesquisadores chamam de objeto Tária. Essa forma incomum chamou a atenção pela primeira vez em imagens de satélite da lagoa rasa da ilha, onde, para um olhar treinado, ela se assemelha ao contorno de uma aeronave acidentada. A forma inclui características que sugerem uma fuselagem e uma seção de cauda, marcas registradas do Lockheed Electra de Earhart. Essa descoberta entusiasmou historiadores e entusiastas da aviação, reacendendo o interesse por um mistério de décadas que talvez esteja perto de ser resolvido. O que torna o objeto Tária particularmente fascinante é a sua presença em fotografias aéreas tiradas já em 1938, apenas um ano após o desaparecimento de Earhart. Embora granuladas e em preto e branco, essas imagens antigas correspondem notavelmente à forma vista nas fotos de satélite atuais. Durante décadas, houve debate sobre o que essas fotos históricas realmente retratavam, mas a tecnologia moderna trouxe uma nova clareza. Análises de imagem aprimoradas confirmaram que essa formação é consistente com destroços de avião e não com uma formação natural ou detritos não relacionados. A persistência do objeto por quase um século é extraordinária, especialmente em um ambiente propenso a tempestades, crescimento de corais e movimentação de areia. A sobrevivência dessa forma reconhecível sugere que os destroços, se de fato forem do avião de Earhart, permaneceram notavelmente intactos sob as águas da lagoa. Isso não só alimenta a esperança, como também desafia as suposições sobre o quanto a vida marinha e o clima do Pacífico podem ter alterado a paisagem. A descoberta do objeto Tária é resultado de uma combinação de pesquisa tradicional e tecnologia de ponta. Os pesquisadores passaram anos estudando a história da ilha, os padrões climáticos, as correntes marítimas e as expedições passadas, combinando essas informações com imagens de satélite e modelagem digital. Essa abordagem em equipe permitiu prever onde provavelmente se encontram os destroços mais promissores, refinando a busca para além da mera esperança. A identificação da forma não só gerou considerável debate e revisão,
como também discussões nas comunidades científica e histórica. Alguns, embora com muita cautela, acreditam que o objeto possa ser algo além da natureza, um banco de areia, os restos de um acidente diferente ou apenas uma ilusão de ótica. No entanto, a maioria acredita que está tão perto desse ponto que será submetido a uma investigação direta. O objeto Tharia tem sido motivo de encontro entre profissionais de diferentes áreas como arqueologia, história da aviação e ciências marinhas. Eles consideram esse objeto um ponto de convergência entre história e ciência. Eles sabem que o processo de verificação da identidade do objeto pode ser demorado, mas precisa ser feito com precisão e muito cuidado devido ao ambiente delicado que o cerca. O objeto Tharia, além de sua importância técnica, tem sido fonte de fascínio para as pessoas. A simples ideia de um avião que desapareceu há cerca de 9 décadas, repousando tranquilamente em uma lagoa deserta, gera uma forte reação emocional. Para quem tem acompanhado a história, essa figura não só traz esperança, como também a possibilidade de desvendar um dos maiores mistérios do século XX. A combinação de fotos antigas, imagens de satélite e pesquisas científicas revela como as técnicas modernas podem solucionar enigmas históricos. É um indício sutil de que frequentemente os mistérios da história não desaparecem por completo. Em vez disso, permanecem silenciosamente sob a superfície, revelando-se gradualmente aos observadores. É com essa expectativa que começam os preparativos para levar pessoas e tecnologia à ilha Nikumaroro para uma investigação exaustiva e minuciosa. A expedição que se aproxima à ilha Nikumaroro representa uma combinação notável de tecnologia, conhecimento especializado e determinação, tudo com o objetivo de solucionar um mistério de quase 90 anos. Em novembro, uma equipe de 16 especialistas da Universidade Purdue e do Instituto de Legado Arqueológico chegará à ilha remota, equipada com ferramentas avançadas projetadas para descobrir vestígios do navio Electra sob suas águas. O plano inclui o uso de mapeamento por sonar para escanear o fundo da lagoa, permitindo detectar formas escondidas sob a areia e os corais invisíveis a olho nu. A tecnologia de sonar é um componente crucial capaz de produzir imagens detalhadas do terreno e dos objetos subaquáticos. Isso permite à equipe identificar possíveis destroços sem perturbar ecossistemas frágeis, complementando o sonar e a fotografia subaquática. Veículos operados remotamente fornecerão imagens detalhadas, ajudando os pesquisadores a verificar suas descobertas antes de qualquer interação física. O uso dessas técnicas não invasivas reflete um compromisso tanto com a descoberta quanto com a preservação. Em terra, os arqueólogos vasculharão a costa em busca de artefatos ou destroços que possam ter sido trazidos pela maré décadas atrás. Mesmo a menor pista, um pedaço de metal, um fragmento de borracha ou a tênue marca de um pneu na areia pode ajudar a confirmar a presença do avião de Earhart ou revelar novas informações sobre as últimas horas de seu voo. A atenção aos detalhes da expedição ressalta como cada fragmento conta uma história à espera de ser desvendada. Anos de trabalho preparatório culminaram neste momento. A equipe estudou décadas de registros históricos, fotografias aéreas e depoimentos de testemunhas oculares para entender como correntes marítimas, ventos e tempestades poderiam ter deslocado os destroços. O ambiente inóspito e deserto apresenta grandes dificuldades. A lagoa de Nikumaroro é rasa, mas de difícil navegação, e as tempestades têm alterado repetidamente o solo e a paisagem gradualmente. O desenvolvimento de corais pode ocultar os objetos, fazendo com que as pontas brilhem. Os membros da equipe sabem que paciência e planejamento meticuloso são fatores essenciais,
pois mesmo um pequeno erro pode levar à perda de uma evidência importante. A precisão seria o trunfo deles para superar as barreiras naturais, e é assim que planejam trabalhar. O que diferencia esta expedição das tentativas anteriores é sua magnitude e o nível de detalhamento dos métodos. Em algumas ocasiões, as buscas anteriores não utilizaram tecnologia adequada ou se basearam puramente na intuição. Aqui ocorre o oposto. Os equipamentos de última geração são utilizados com um conhecimento muito abrangente da história e geografia da ilha. Esse método sistemático oferece à equipe uma pequena esperança de que possa levar pelo menos à descoberta da prova. A missão já despertou o interesse de especialistas e do público em geral no mundo todo. Historiadores da aviação, arqueólogos e fãs da história de Earhart estão entusiasmados com as descobertas, pois sabem que a menor delas pode levar à reescrita dos livros de história e ao desfecho de um mistério que fascina as pessoas há séculos. A própria ideia de um avião intocado por quase 90 anos é como um sonho que se torna realidade. No entanto, toda a equipe mantém o realismo. Reconhecer a possibilidade de objetos inesperados é o primeiro passo da equipe rumo à expedição, e o grande respeito pelo desconhecido é o segundo. Um pouco de ceticismo caminha lado a lado com um pouco de esperança, e assim a busca se mantém fundamentada cientificamente sem ser guiada por ilusões. Essa abordagem honesta e direta não só torna os esforços mais credíveis, como também mantém a equipe preparada para qualquer situação possível. Com a expedição pronta para explorar as profundezas e as margens de Nikumaroro, o mundo aguarda uma descoberta que poderá finalmente elucidar o destino de Amelia Earhart, unindo passado e presente em uma profunda jornada de descobertas. O que os destroços podem revelar? Se a expedição confirmar a descoberta do Lockheed Electra de Amelia Earhart, isso poderá transformar o que sabemos sobre seu último voo e os primórdios da aviação. O Electra não era uma aeronave comum. Foi personalizado para viagens de longa distância, equipado com tanques de combustível extras, instrumentos de navegação aprimorados e equipamentos de comunicação avançados. Examinar os destroços pode revelar como esses sistemas funcionaram sob pressão e quais desafios Earhart enfrentou nos céus da década de 1930. Até mesmo pequenos detalhes, padrões de danos, posicionamento dos instrumentos ou sinais de um pouso brusco poderiam contar a história de seus últimos momentos. Evidências de uma descida controlada poderiam sugerir que ela sobreviveu temporariamente, enquanto danos em pleno ar poderiam confirmar um acidente fatal. Cada fragmento seria uma pista para desvendar seu destino. O local do acidente pode ser mais do que apenas maquinário. Pertences pessoais ainda podem estar lá, como ferramentas, equipamentos de voo ou partes de roupas. Esses itens dariam vida ao mito, esclarecendo como Earhart e seu navegador Fred Noonan suportaram juntos as últimas horas. Os arqueólogos vão aplicar técnicas de ponta como digitalização, 3D, imagens de sonar e modelagem digital, que permitirão registrar cada descoberta com grande precisão. O método científico será de grande auxílio na reconstituição dos eventos dos impactos ambientais e da relação entre o naufrágio e a geografia da ilha ao longo de quase 90 anos. As consequências do ocorrido vão muito além da narrativa de Earhart. Analisar. Electra fortaleceria nossa compreensão dos primórdios da aviação, dos avanços tecnológicos e da resistência humana. As evidências físicas poderiam finalmente resolver a controvérsia que persiste há décadas sobre o local de seu pouso, sua sobrevivência e os eventos ocorridos após seu desaparecimento. No entanto, a busca será desafiadora. O local pode ter sido alterado pelo crescimento de corais, movimentação de areia e vida marinha, o que exigiria paciência e precisão. Mas no caso da descoberta do Electra,
Não seria apenas uma revelação histórica, mas também uma homenagem duradoura a Amelia Earhart, uma pioneira destemida cuja influência permanece viva e reconhecida por muitos ao longo dos tempos. Após quase 90 anos, a busca pelo avião de Amelia Earhart atingiu um momento sem precedentes de esperança e promessa. A combinação da tecnologia moderna com uma curiosidade incansável pode finalmente solucionar um dos maiores mistérios da história. Se você gostou desta viagem ao passado, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder o próximo capítulo desta história incrível. E assista ao próximo vídeo que está esperando por você na tela para continuar a aventura.